Considero importante que, logo de começo, nos fique bem claro o propósito dessas reuniões. Muitas transformações externas se estão verificando no mundo e há também muita pressão, muitas exigências, problemas inumeráveis. E para enfrentar tal situação, torna-se necessário uma completa transformação da psique. Pela palavra psique, entendo a mente, o inteiro processo de nosso pensar, nossas atitudes, nossos valores, nossos hábitos, as numerosas crenças e dogmas que há séculos vimos cultivando. Tudo isso, no meu sentir, precisa ser completamente transformado, se desejamos enfrentar os urgentes problemas da vida. E é a esse respeito que desejo falar durante essas reuniões, sobre como produzir essa transformação básica, a transformação da mente humana. Portanto, essas palestras vão ser muito sérias, e não um mero entretenimento para as manhãs de domingo ou outro dia qualquer. Se vocês são realmente sérios, e espero que sejam, irão escutar de maneira completa, e não apenas absorvendo uma pequena parte aqui e ali. Irá escutar a totalidade do que se vai dizer, e poderemos, assim, vocês e eu, averiguar juntos como será possível promovermos essa radical revolução em nós mesmos. Com a palavra sério, me refiro à firme intenção de seguir um dado assunto até o fim, quer nos agrade ou não, de explorar totalmente um dado aspecto da vida. Não vamos tratar de problemas externos, tais como o mercado comum, ou a maneira de abolir a bomba atômica, ou se há necessidade de irmos à Lua e etc. Mas eu creio que, se pudermos compreender os problemas interiores, os exteriores serão também compreendidos. Me parece, igualmente, que o problema externo não difere muito do problema interior. Pensando bem, não existe realmente diferença. Pelo menos, não existe nenhuma linha de demarcação entre o exterior e o interior. O viver é como o vai e vem da maré. O nos concentrar no processo interno de nosso próprio ser, pouco significará se não compreendermos igualmente o processo externo. As atividades externas da mente correspondem às atividades internas. E se nos concentrarmos num desses processos, desprezando o outro, não chegaremos muito longe. Como disse, essas palestras devem ser encaradas com seriedade e não são uma espécie de entretenimento. E, por certo, nosso propósito não é meramente de trocar ideias. Ideias, conceitos, são pensamentos organizados e pouco exprimem quando se trata de promover no homem uma transformação radical. As ideias não transformam o ente humano, serve apenas para alterar o padrão da existência. Geralmente gostamos de nos entreter com ideias, aceitando ideias novas e abandonando as velhas, ou trocando uma crença por outra. Mas essas trocas e substituições representam simplesmente um ajustamento superficial e não produzem transformação nenhuma. Assim sendo, não iremos nos entreter com ideias, fórmulas e conceitos. Não vamos tratar de mitos, porém de fatos psicológicos, nossos temores, esperanças e desesperos. E só seremos capazes de enfrentar esses fatos psicológicos quando soubermos escutá-los, observá-los sem condenação ou interpretação. Portanto, reputo importante compreender o que entendemos por escutar, observar, e a esse respeito desejo me estender um pouco nessa manhã. A transformação não se efetua pela ação da vontade ou pelo desejo, que é outra forma da vontade. Ela não virá por meio de esforço, o qual, por sua vez, resulta de um impulso, um motivo, uma compulsão. Tampouco pode realizar-se essa transformação
essa revolução interior como resultado de qualquer influência ou pressão, ou por mero ajustamento. Ela só pode se verificar sem esforço. E esse ponto apreciarei mais tarde. Mas, sendo essa a primeira palestra, ela deve naturalmente constituir uma espécie de introdução. E importa começarmos pela compreensão do que significa escutar. Não sei se alguma vez já escutou realmente alguma coisa. Procure escutar aquela corrente d'água que ali passa sem lhe dar nome, sem lhe dar nenhum significado e sem deixá-la interferir em sua atenção. Escutá-la simplesmente. Só pode escutar quando não há um motivo que te impele a escutar. Se algum motivo tem, então esse motivo é importante, e não o ato de escutar. Está escutando com o fim de obter ou realizar alguma coisa? Com o fim de chegar a alguma parte, e assim a sua atenção está dividida. Portanto, não há escuta. Preste atenção a essa matéria. Porquanto, se não a compreender perfeitamente, receio que te escapará totalmente o verdadeiro significado dessas palavras. A meu ver, qualquer forma de esforço, com o fim de produzir revolução interior, perverte ou nega essa própria revolução. A transformação só é possível quando não há esforço de espécie alguma. Eis porque tanto importa compreender o que significa escutar. Não pode escutar se está comparando o que escuta com o que já sabe, pois nesse caso está apenas interpretando. E quando há interpretação, não há escuta. Se condena o que escuta, porque acha que deveria ser diferente ou porque nutre certas opiniões. Nesse caso, não está escutando. E também, por certo, não escuta quando apenas segue uma autoridade estabelecida ou substitui uma autoridade por outra. Assim, a arte de escutar é dificílima. Portanto, estamos condicionados para aceitar ou rejeitar o que escutamos, para condená-lo ou compará-lo com o que já sabemos. Quase não há escutar que seja descondicionado. Quando eu digo alguma coisa, sua reação natural, ou melhor, a sua reação condicionada, é de aceitar ou rejeitar, ou de dizer que já sabe, ou que isso está em tal e tal livro, ou que tal e tal pessoa já disse. Em outras palavras, a sua mente está ocupada com sua própria atividade. Enquanto continua essa atividade, você não está escutando. Certo, isso é muito lógico, racional e são, não acha? Não estamos falando de algo misterioso. Agora, o ato de escutar completamente algo que é real, escutá-lo sem opinião, sem julgamento, sem condenação, sem nenhuma interferência da palavra, é extremamente difícil. Requer atenção total e também a requer o ato de ver. Não sei se alguma vez vemos verdadeiramente uma coisa, uma árvore, uma montanha, um rio, o rosto de nossa mulher ou marido, de uma criança ou de um transeunte. Duvido disso, porque as palavras, as ideias, as fórmulas interferem no que estamos vendo. Elas dizem, olha que bela montanha, e essa é a própria expressão que te impede de olhar. E isso também é um fato psicológico. Para ver uma coisa de maneira completa, a sua mente deve estar quieta, sem nenhuma interferência das ideias. Na próxima vez que observar uma flor, notará o quanto é difícil olhá-la
não botanicamente. Principalmente se, por acaso, você tem certos conhecimentos de botânica. Conhece a espécie, conhece todas as variedades da flor, e o olhá-la sem nenhuma interferência da palavra, sem a intrusão dos seus conhecimentos, dos seus gostos e desgostos. Também isso é dificílimo. A mente anda sempre tão ocupada e distraída, constantemente tagarelando, sem nunca ver e nem escutar. Mas quando a mente está quieta, o escutar e o ver nenhum esforço requerem. Se está escutando realmente o que agora se está dizendo, e portanto o compreendendo, verá que o seu escutar é desacompanhado de esforço.